Bora agora falar de literatura, mas de literatura lúdica, de literatura para as crianças, com um assunto que parece que é de gente grande, mas que na verdade é sim coisa de gente pequena também. Gente, ó, Mariane em Uma Aventura no Agro, muito além da semente. Olha que lindo! E a autora do livro, claro, a nossa maravilhosa Mariane, está juntinha aqui comigo para uma entrevista para lá de especial. Boa tarde, Mariane, tudo bem contigo, linda? Boa tarde a todos, boa tarde. Sim, tá tudo certo, muito feliz. O lançamento foi ontem, então eu ainda estou em êxtase. Sem acreditar. Isso, estou em êxtase, só felicidade. Que maravilha. Ontem, então, foi o lançamento do livro, foi no Sindicato Rural. Isso, foi no stand do Sindicato Rural, junto com o Sistema FAEP. Que maravilha. E como que foi a receptividade do pessoal? Conta um pouquinho pra gente. Sim, nossa, tem toda uma programação aqui do show rural, né? Inclusive, principalmente lá no stand do sindicato. Mas quando chegou o horário do lançamento, que foi das 16 às 17, as crianças do município de uma escola surgiram lá. E daí foi uma surpresa para nós, porque nós não estávamos esperando a visita dessas crianças. Então foi bem no horário do lançamento, sabe, Patrícia? E daí quando eu fiz a contação de histórias lá no palco para elas ficaram olhando com os olhinhos brilhando assim e puderam passar e entender a mensagem do agro real que eu queria contar para elas, sabe? E todas saíram de lá com um livrinho. Até vieram no final, ai, me dá um autógrafo, que legal, Mariane. Foi perfeito, foi muito maravilha. lindo. Foi sensacional. E é legal assim, gente, eu falei para vocês, o agro também é assunto de gente pequena, né, das crianças, e nós conversávamos ali com a Adri também sobre sucessão familiar, porque as crianças que estão inseridas no campo, elas já crescem com essa vivência, com uma sabedoria muitas vezes até diferente dos pais, que às vezes tinham, vamos dizer assim, algumas questões um tanto quanto mais arcaicas, vamos chamar assim, mas que as crianças agora podem evoluir de uma nova forma, com novos aprendizados. E você aborda de uma forma leve tudo isso no livro, é isso? Sim, isso mesmo, uma forma lúdica, né? Eu sou professora, sou escritora, então toda uma abordagem, um estudo feito para que essa mensagem do agro, que é tão importante, como você falou, papo de adulto, que tem tanta coisa, né, que engloba esse tema, mas foi tudo colocado de forma lúdica, sabe? Para que a criança pudesse entender do jeito dela, no tempo dela, a importância do livro. Que legal. Justamente isso. Então a sucessão familiar, as profissões do agro, as máquinas agrícolas, os drones, sabe, Patrícia? Tudo que encanta as crianças foi mostrado de uma forma onde o produtor rural ele é trazido na história como contexto principal. Então, mostrar a verdade do trabalho do produtor rural. Que o leite não vem só da caixinha, né? Porque a gente pergunta para as crianças, de onde vem o leite? Daí elas falam, vem da caixinha, mas não é simples assim. Tem todo o processo de trabalho do produtor até chegar no mercado. Então, o produtor rural, ele está ali no centro de tudo, né? É quem traz a comida, a vestimenta, o movimento para a nossa economia. E esse livro traz isso de forma leve para a criança poder entender o papel real que o produtor tem. Você também fala de insumos. O que mais que nós temos aqui no livro? Sim, isso mesmo. Também aborda, né, desmistifica de forma lúdica para que elas entendam desse assunto, né, que é um assunto sério, sobre os usos corretos dos herbicidas, né? O que é o herbicida, que remedinho é esse que é colocado nas plantações, como é feito. Então tem todo esse controle, mostra isso de forma muito lúdica, que o produtor rural usa na medida correta, que é apenas para afastar as pragas, para não danificar a lavoura. Então é tudo mostrado na real, nas pesquisas reais que eu pude fazer diretamente com os produtores em propriedades rurais, também dentro do sindicato, que foi assim, algo surpreendente, estar tendo esse contato com o produtor rural e entender essa demanda para passar isso para as nossas gerações, entende, Patrícia? Maravilhoso, eu até quero aqui folhear um pouquinho aqui o livro. Arthur, vamos ver se você consegue aqui, minha amiga. Deixa eu te ajudar. Vamos lá, vamos em quatro mãos aqui, nós conseguimos, olha, então aqui, e eu tô vendo assim, que o livro, ele tem bastante cores, né, que é para chamar a atenção da criançada. Isso mesmo, Patrícia, as cores, as ilustrações, o texto, né, foi especificamente pensado e pesquisado, voltado para as crianças, para que fosse atrativo para elas, sabe? Que não fosse uma leitura chata, que as imagens não remetessem à realidade. Então foi tudo muito pensado justamente para os pequenos. Que maravilha! E eu tô vendo aqui que a Mariane, então, é a nossa personagem central do livro. Isso, ela vem na propriedade rural dos avós, né, que estão aqui homenageando a dona Beth, que ela é presidente do sindicato, né, ali da comissão feminina, e o seu Paulo Orso como presidente também do sindicato. Eles estão aqui, eles são o vovô e a vovó. Que legal! Né? Eles estão aqui também eternizados nesse material. Eles são os avós da Mariane na história. Então a Mariane, junto com esses avós, eles vão fazer um tour pela propriedade rural deles, daí eles vão dar uma aula bem amorosa para Mariane e seus primos que estão lá sobre o agro, que o agro está em tudo. Então o agro está na terra, o agro está na água, o agro está no ar, o agro está no milho. Então eles vão mostrar como o agro é na real para eles. Que legal, olha só. É uma lição, é uma aula diretamente com o vovô e com a
a vovó. Quando a gente fala em sucessão familiar, né, Paty? Então é uma aula direto com o vovô, direto com a vovó. Aqui no livro são produtores rurais, sabe? Então eles mostram o trabalho sério que eles fazem, levam a comida na mesa das pessoas e como é importante que as crianças possam conhecer a verdade real sobre o que o produtor rural faz. E qual foi o teu processo, como foi o teu processo criativo? Você, enquanto escritora, você teve a ideia, maturou essa ideia e já começou a escrever ela? Ou era algo assim, eu tinha essa ideia, Patrícia, lá no passado deixei um pouco adormecida e depois me veio isso no coração. Como que foi isso pra ti, Maria? Nossa, foi um insight, assim, muito legal, sabe, Paty? Por quê? Eu lancei 2 livros bilíngues aqui, que inclusive vim no teu programa, você já falou sobre esses livros, bilíngues em inglês e português. E daí, eu tenho um parceiro muito, muito, muito querido, que é o Jadir, né, da Saraiva Resende. E ele me apresentou a toda a comissão do sindicato, né, e ali é os presidentes. Como ele sabe que eu faço um trabalho literário voltado para a contação de histórias, incentivo à leitura e cultura, ele fez, sabe, essa ponte, me levou lá no sindicato para falar, Mari, você que trabalha com literatura, com contação de histórias, com as crianças que são o nosso futuro. Vamos lá no sindicato, vamos desenvolver um projeto onde a gente fale do agro real para essas crianças poderem conhecer o que nós fazemos. Porque nós somos muito injustiçados pela mídia, pelas pessoas. Então vamos mostrar como as crianças podem gostar do agro e mostrar a verdade através de você que é educadora. Você que tem toda a pedagogia para contar a história e tem esse aparato para escrever. Vamos pensar nisso? Daí eu pensei, nossa, que maravilha! Eu estou em Cascavel, estou na capital do agro, né? Temos o show rural que é grandioso, grandiosíssimo. Pessoas até de fora do país, não é verdade? Por que não escrever, pesquisar e estar inserida nesse meio? E eu te confesso, Paty, eu estou, já desde o ano passado que esse projeto estava em andamento, apaixonada pelo agro. Eu pude me apaixonar e conhecer bem, sabe o que é, e passar isso para as crianças é muito gratificante. Porque para você absorvendo toda essa informação, você tinha que passar de uma forma em que fosse leve para a criança que está lendo o livro, que está observando o que você está contando a história e envolvê-la no enredo, né? Porque a criança ela gosta da imagem, mas ela também, as que não sabem ler, gosta do papai e da mamãe lendo para elas, contando. Ouvindo, imaginando como seria, se colocando no papel da personagem também, porque elas fazem isso, né? Elas ouvem as histórias, mas elas se colocam no papel do protagonista. Será que se eu fosse lá, seria assim também? Que legal. Mas eu faria isso. Eu perguntaria tal coisa, sabe? Então é essa parte lúdica da imaginação, isso é maravilhoso. E nós hoje, muitas, vamos dizer assim, crianças da cidade, talvez não tenham essa oportunidade, né, de estar conhecendo o campo como o campo é, né, de ter um vovô e uma vovó que tem uma propriedade rural. E através da educação literária, você está levando isso para todos. Para todas as crianças, sejam as crianças que têm contato, como você falou, né, no meio rural, mas principalmente aquelas que estão ali na cidade, né, um pouco mais afastadas do campo, para que elas possam pegar o gosto e ficarem curiosas para conhecer essa vida no campo, sabe? Que é falada de forma tão amorosa. Nossa, imagina uma criança que mora no centro, num apartamento, lê uma história dessa e pensa, quando eu crescer eu vou ter minha propriedade, eu vou plantar milho, ou eu vou plantar tomate, ou eu vou plantar soja, ou eu vou, sabe, vou ter boi, vou ter vaca, então eu quero ser do agro, porque é muito legal. E não é somente falar sobre essas profissões, né, profissões que têm formação, digamos assim, mas todas as profissões que estão no bastidor de todo o processo, sabe, Paty? Então a pessoa que está lá pilotando o drone, a pessoa que está lá pilotando as máquinas agrícolas, sabe? Essas pessoas também que têm todo esse papel tão fundamental, sabe? Então é para mostrar na íntegra tudo que você pode fazer no agro, principalmente essa nova geração, essas crianças, sabe? Então elas têm muito na mão, muita tecnologia, e isso é muito legal. Que maravilha, gente. Me conta uma coisa para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, Maria. Como que o pessoal faz para adquirir, então, o livro? Certinho. Pode ser diretamente comigo nas minhas mídias sociais. Posso deixar meu Instagram, Paty? Meu Instagram é o @mariLeticia52. Você pode entrar em contato lá. Eu estou fazendo as vendas também aqui no Show Rural. Inclusive, Paty, já deixo um convite para vocês aqui da Tarobá e para quem está assistindo. Hoje nós vamos ter mais uma contação de histórias lá no estande do Sindicato Rural, com mais de 60 crianças que estão chegando só para ouvir essa história. Então lá eu vou fazer essa contação de histórias e quero agradecer principalmente aqui o pessoal da Fancá, ao Fábio, ao Cicarello, por ter acreditado no projeto e ter ajudado essas crianças que hoje vão sair com 60 livros. Todo mundo vai sair muito feliz. Que maravilha. Parabéns mais uma vez por mais essa obra. Muito obrigada. E você já sabe, né? Você tem passagem livre no nosso Vitrine Revista. Muito obrigada. Vem aqui que muito a gente ama suas obras também, viu? Parabéns. Muito obrigada. Eu fico muito feliz. Até uma próxima e tchau, tchau, todo mundo de casa. Um beijo pra ti também. É isso aí, viu, gente?